nome é Juvenal Mendes de Santana, eu sou ancião da Igreja Central de Capim Grosso. Meu nome é Selma, esposa do Juvenal. A nossa história aconteceu no ano de 1994, uma semana antes do Dia das Mães. Na época nós só tínhamos um filho, né? Era o David. Eu trabalhava na escola no IAE, hoje é chamado pelo NASP, lá na Estrada da Pissirica. Como eu morava perto do trabalho, né, eu sempre ia almoçar em casa. E nessa época houve uma greve geral de gás e o gás havia acabado e havia comprado uns peixes e a minha esposa até queria assar o peixe, né, e eu falei para ela que tinha na parte de cima de onde a gente morava, no sótão, havia um produto que a gente usava, né, existia o tiner, uma lata de tiner. E então eu falei para ela que se ela quisesse, ela podia acender o carvão e assar o peixe para não perder. Sempre tive muito medo de mexer com fogo, né? E eu preparei o carvão, aí eu peguei a lata de tiner, ele me avisou que era perigoso, né, para mim ter cuidado. Eu joguei o tiner no carvão e risquei o fósforo. Aí o fogo começou a pegar e apagou. E nisso, quando o fogo apagou, eu voltei lá, peguei a lata e joguei mais um pouquinho. Mas aí tinha alguma chama embaixo no carvão e a chama subiu, começou a subir. Quando eu vi que a chama estava subindo, que a lata poderia pegar fogo, eu joguei a lata e saí correndo. No que eu saí correndo, a lata explodiu, era uma lata de 5 litros, né, quase cheia. A lata explodiu e aí o fogo me pegou por trás. E ela praticamente se tornou uma chama humana, né? Mas mesmo nesse momento, como era inverno, em São Paulo fazia muito frio na época, eu estava com uma jaqueta bem grossa, né? Aí acabou que não queimando as costas, não queimou os braços, acabou queimando só a mão e a parte da cintura para baixo, foi onde queimou bastante. Eu queria ir no quarto, pegar cobertor para me enrolar, né? Para apagar o fogo, mas como meu filho de 3 anos estava no quarto assistindo, aí eu fiquei com medo dele me ver naquela situação, com o corpo todo em chama. E até mesmo com medo de encostar em alguma coisa lá no quarto e pegar fogo com ele lá dentro. Então eu tive a ideia de ir para debaixo do chuveiro. Quando eu entrei no banheiro, para entrar no box, eu senti como que, parece que a vida estava saindo do meu corpo. Eu senti como que eu fiquei bem pequenininha naquele momento. Aí eu lembrei do meu esposo que estava trabalhando. Falei, quando meu esposo chegar, ele vai me achar morta aqui. Mas aí eu lembro que eu pedi muita força a Deus e consegui chegar até o chuveiro. Foi um alívio. Mas quando eu abri o chuveiro, que a água bateu, em vez de apagar o fogo, eu lembro que a chama subiu, né? E aí foi quando eu falei, pra mim não tem jeito agora. Aí foi quando eu comecei a orar muito, pedir a Deus, né, que cuidasse do meu filho. Comecei a me preocupar muito com meu filho, pedir a Deus que eu queria cuidar do meu filho, que Deus não me deixasse eu morrer naquele momento, que eu tinha uma criança de 3 anos para cuidar e eu não gostaria que ele fosse criado por outra pessoa. E aí foi quando eu olhei para o meu corpo e eu vi que eu tinha conseguido apagar o fogo. enquanto isso os vizinhos já tentavam entrar na casa, porque a casa Gritava socorro o tempo todo. A casa era trancada, né, bem trancada, e os vizinhos mesmo assim conseguiram entrar para socorrer ela. Né, eles conseguiram pular um portão na frente, conseguiram pular um muro, né, para poder chegar até onde ela estava. Né, ela até adiantou que era para pegar a chave do portão que estava pendurado lá na cozinha, e alguém no momento disse, não, a chave já está aqui, né? E de repente essa pessoa usou essa chave para abrir esse portão, né, e prestar esse socorro para ela. Depois lá no hospital disseram, a chave da casa está aqui, e deixaram a chave lá. Quando ela foi ver a chave, falou, não, essa chave não é nossa, né?
E a gente sentiu que realmente foi um milagre de Deus, né? Porque Deus providenciou a chave, naquele né? momento difícil ali, Deus providenciou uma chave. Essa chave foi colocada lá e parece que da mesma forma que apareceu, ela sumiu, né? E isso me marcou muito, né? É uma coisa que me marcou muito. Eu tenho certeza, não tenho dúvida que foi um anjo que providenciou aquela chave, porque eu já estava sentindo muita dor. Na hora eu não senti muita dor, mas nesse momento eu já estava sentindo muito ardor. Ardendo como que meu corpo, alguém tinha passado pimenta no meu corpo inteiro. o fato é que ela foi levada para o hospital, né, com o corpo queimado, com aproximadamente 60%. 60% do corpo queimado. Estou Né? no 3º grau. Quando eu vi que estava uma chama, eu sacudi a mão, né, para ver se apagava, e queimou muito. Aí teve que fazer cirurgia. Uns 3 dias depois, eu não pegava mais anestesia e teve que arrancar aquele restante de pele que tinha, teve que arrancar cru. Tanto que eu me arrependi depois, me arrependi do momento que eu apaguei o fogo, né, que eu entrei debaixo do chuveiro, de tanto que eu sofria por causa dela. Preferia ter morrido. Preferia ter morrido. Então o médico falava, não, um dia você vai ver que valeu a pena. Eu falava, nunca vou achar que valeu a pena. Eu acho que valeu. Lembro a primeira vez que eu a vi depois que ela sofreu um acidente, assim, uma imagem que não sai da minha cabeça é que ela tinha um cabelo bem grande e bem bonito. Aí quando eu cheguei eu vi o cabelo dela assim, bem curtinho, e ela era mó xodó com o cabelo dela. Aí quando eu vi ela assim, toda com as pernas encolhidinhas assim, e aquele cabelinho assim, todo curtinho, claro, o cabelo era o de menos, né, mas você pega aquele impacto, aquele susto, assim, essa cena eu nunca esqueço. E o sofrimento, quando era pra fazer o curativo nas feridas, nossa, eu sofria demais, demais, demais. Ninguém conseguia ficar perto sem sofrer junto, porque era muito triste. O curativo nas feridas dela era muito triste. Quando eu fui visitar ela por a primeira vez, que eu não sabia que inchava, que queimado inchava, eu cheguei no quarto que ela estava toda inchada em cima de uma cama. Pediram que eu não falasse e eu não tinha palavra para falar. Só entrei no quarto e dei para chorar. E ela de lá da cama também deu para chorar. Eu não cheguei perto dela, e nem peguei nela e nem nada. Só fizemos chorar, uma de lá, outra de cá. Foi muito doído. Isso aí não sai do meu sentido nunca. Eu sempre gostei, procurava cuidar bastante da minha alimentação, né? Com 16 anos eu parei de comer carne e procurava fazer atividade física, né? E quando aconteceu o acidente comigo, eu fiquei muito revoltada. Falei, não vale a pena se cuidar tanto, depois vê uma coisa dessa, acaba com tudo, né? Deforma o corpo da pessoa todo, pode até tirar a vida da pessoa. Eu fiquei muito revoltada. Como eu fiquei muito ruim para comer, lá no hospital não conseguia comer nada, meu esposo falou com o médico se ele podia levar a minha alimentação. E eles permitiram. Aí ele levava bastante fruta, bastante verdura, né, para mim conseguir comer. Então o médico via como era a minha alimentação lá, né. No dia que eu recebi alta, aí o médico falou para mim, olha, já que você está indo para casa, já está fora de risco, eu vou falar para você, ninguém deu um centavo por sua vida aqui. Todo mundo achava que você ia morrer. E eu vou falar para você por que você escapou. Você escapou por causa da sua alimentação. O fato dela, por exemplo, né, achar que não valeu a pena se cuidar tanto e depois ver como Deus agiu, porque na realidade a alimentação dela, o regime alimentar da igreja, o cuidado, né, que a gente tinha com a alimentação era realmente, né, apesar dela ser vegetariana já há muito tempo, eu continuava comendo carne, mas nesse período realmente a nossa alimentação era muito mais saudável.
E nós tínhamos realmente uma vida íntima de comunhão com Deus, né? A gente aprende a valorizar mais as pessoas, né? Valorizar mais a vida, né? E a gente se aproximar mais de Deus, porque a gente sente o livramento que teve, né? O livramento foi muito grande. Eu ia para casa, deram alta antes do tempo, por causa do sofrimento dela lá estava grande e ela não estava se alimentando. E Juvenal trouxe ela para casa, arrumou uma cadeira, uma cama de hospital, cuidou muito bem dela, eu acompanhando todo o sofrimento dela. Depois desse período, a escola, né, que eu trabalhava lá, o IAE, eles forneceram para a gente uma cama da faculdade, lá uma cama de hospital, onde a gente pôde levar essa cama para casa. E como nós tínhamos muitos amigos que eram enfermeiros, né, eles ficaram responsáveis de ir lá em casa todos os dias para fazer o curativo dela. E todo dia ia o enfermeiro fazer curativo nela. Às vezes eu não aguentava, saía de perto. Às vezes eu chorava do lado dela. E às vezes eu saía de perto porque eu não aguentava a dor que ela sentia, que era demais. Mas o marido teve muita paciência, cuidou muito bem dela. Foram 2 meses de hospital, foram 6 meses para ela começar a andar novamente, foram 9 meses para cicatrizar todo o corpo dela, né? Uma das grandes preocupações dela, né? Ficava preocupada demais, será se meu esposo vai me aceitar, eu assim queimada, né? E foi o que eu falei para ela, eu casei com você, minha filha, e aceito você do jeito que você tiver. Não importa se você teve algum problema ou não, para mim isso não faz diferença nenhuma. Foi a maior prova de amor que você já deu. Continuo amando até hoje. Depois que viemos para Capim Grosso, os milagres continuam acontecendo, né? Nós tínhamos um plano de trabalhar com vendas, viajando, mas Deus nos iluminou quando nós estávamos numa mesa tomando café, iluminou a mente da minha esposa com a ideia de nós trabalharmos com pães caseiros, fazendo pão e entregando de casa em casa para os irmãos. E o processo começou dessa forma, né? Graças a Deus hoje nós temos uma estabilidade que Deus nos concedeu para poder criar nossos filhos. Depois, né, veio a Stephanie, né, que é a nossa filha de coração, que nós adotamos, né? E depois da Stephanie veio o Nicolas, que foi 17 anos que ele tinha nascido. 17 anos depois do primeiro filho, da primeira gravidez dela no caso, né, veio o Nicolas. Então hoje a nossa família ela é composta por esses membros, né? A Stephanie, o Nicolas e o David, né? E nós louvamos a Deus porque Ele tem cuidado da nossa família, mesmo nesses momentos difíceis que estamos vivendo hoje. Nós temos sentido a mão de Deus ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando. Na realidade tem 2 versos que eu carrego comigo sempre, né? Um dos versos é Romanos, que diz que a gente deve ser paciente nas tribulações, né? E perseverar na esperança. O outro verso é que quando a gente olha para trás, a gente pode dizer como Josué, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor realmente tem nos ajudado muito. E esperamos muito em breve podermos estarmos nas mansões celestiais louvando e agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós.